Olá, meus amigos, muito boa noite. Sexta-feira, 30 de outubro, estamos juntos iniciando mais uma vez o nosso Evangelho, comentário do Evangelho, pela Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco. Aguardo o retorno apenas para saber se o nosso áudio e vídeo está ok. A Luciana, se puder me dar um retorno, eu agradeço, para que a gente possa juntos iniciar esse nosso momento. Se alguém puder me dar um ok aí, com relação ao som. Vídeo e áudio ok. Obrigado, Liliane Fontinelli. Obrigado. Muito obrigado. Então, meus amigos, vamos iniciar esse momento que a Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco vem nos proporcionando desde março. Estamos nessa caminhada para que, nesse momento, a gente possa ler um pouco do Evangelho e juntos trazer esse Evangelho para a nossa alma, para a nossa casa, para o nosso dia a dia, ok? Com isso, a gente vai aqui nesse momento trazer a reflexão de hoje, que trata-se do capítulo 17, cujo tema é Sede Perfeitos. E neste capítulo nós vamos nos deter acerca do homem no mundo, né? Aí a gente abre mais um pouquinho. Homens e mulheres no mundo. Nos fala assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sobre os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Constantemente estamos implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. É um grande exercício que temos que fazer todos os dias. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais. E nós chamamos os nossos amigos espirituais, né? Evocamos pelo pensamento, pela prece. A fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em nossos corações e nele dar frutos, frutos de caridade, frutos de amor e de justiça. Não creais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Na realidade, nós estamos no mundo, mas isso não quer dizer que sejamos do mundo. E aqui vem esse alerta. Não vamos crer que se isolando, se insulando numa ilha, apenas em prece e oração, nós vamos conseguir alcançar, digamos assim, essa evolução. Não, nós alcançamos a nossa evolução, nós alcançamos os nossos objetivos na luta, no sol, no dia a dia, nas dificuldades que precisamos enfrentar. Já nos fala aqui os nossos amigos espirituais. Não vivei com os homens da vossa época? Como deve viver os homens? Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com o sentido de pureza que as possa santificar. Muitas vezes, pequenas situações que nós precisamos superar, transcender, é aquilo que nós precisamos. Às vezes a gente pensa que precisa dar um salto gigantesco, e aí nós não vamos conseguir dar esse salto gigantesco. Tudo começa no primeiro passo, tudo começa pouco a pouco. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes. Todos nós, a todo momento, estamos tratando com espíritos bem diferentes da gente, de caracteres às vezes opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede feliz.
mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo, lúgubre, como se pensava, né? A pessoa virtuosa é aquela pessoa séria, fechada, que mal conversa. Muito pelo contrário. A virtude está no ato de se comunicar bem, de entender o outro, de conversar com o outro. É por isso que nós temos, com muita alegria, na grande parte dos centros espíritas, um trabalho fantástico, o acolhimento fraterno. É para essa atividade em que nós podemos nos comunicar com o outro que está necessitando de uma palavra ou está necessitando falar algo que está preso dentro de sua alma, que nos vai fazer pessoas úteis e, ao mesmo tempo, alegres. Em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem, né? Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até o Criador e pedir-lhe, no impulso da alma, seja a sua proteção para ser bem-sucedido, seja a sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Eu, particularmente, esqueço muito de fazer isso, mas eu acho que a partir do momento em que eu estou me chamando a atenção de que esqueço de dar graças, de agradecer, de render graças em prece por tudo de bom que me acontece, eu posso exercitar a fazer. E aí fica um convite para cada um de nós. Nas pequenas coisas agradecer, porque nas pequenas coisas vão aparecendo as grandes coisas, né? Às vezes a gente só quer agradecer quando acontece um milagre, mas pequenos milagres nós temos todos os dias em nossas vidas. E nesta época de pandemia, nesta época em que nós não sabemos exatamente como o globo terrestre se encontra agora, nesse momento, em relação a esse vírus, estarmos com saúde neste momento, devemos dar graças a Deus, porque muitos dos nossos irmãos estão passando por desafios bastante significativos e às vezes está do nosso lado. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. Essa frase me chama a atenção, a questão da caridade absoluta. Realmente é uma frase que foi colocada, caridade absoluta, provavelmente na Terra, entre os encarnados, tenha poucas pessoas que praticam isso diariamente, mas isso não quer dizer que a gente não possa praticar o nosso quinhão de caridade, o quinhão de benevolência para conosco e para com o próximo. O homem que vive só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato, não é senão na luta, não é senão com o semelhante, nas lutas mais penosas que disso se encontra a ocasião. É no meio do caldeirão do dia a dia, no fragor das dificuldades, das discussões, no fragor dos embates, que muitas vezes não quer dizer necessariamente que sejam embates de contrariedade, de dor, de briga, não, de ideias. Mas é no fragor desses momentos que a gente consegue colocar o nosso exercício, muitas vezes até entre nossos irmãos espíritas. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. É verdade. Um homem, uma mulher que vive numa ilha, ele vai poder ajudar a quem? No máximo a si mesmo, né? Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, no caso os espíritos, para viver sobre o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e cobrir-se de cinzas. Não. Ainda uma vez, sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo, ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aquele que ama santamente, um espírito protetor. Meus amigos,
esse pequeno ponto aqui, o item 10 do capítulo Sede Perfeitos, o homem no mundo, é justamente como a doutrina espírita é uma doutrina libertadora da consciência, do pensamento, é uma doutrina que nos liberta para as nossas atitudes e nos coloca frente a frente com a nossa consciência. Ela diz assim, em outras palavras, nós estamos no mundo, mas não precisamos ser do mundo. Então precisamos ter as experiências do mundo, não necessariamente as experiências ruins, as experiências que nos vão trazer, de certa forma, arrependimento, dores, tristezas. Com isso, a proposta da doutrina é que a gente se liberte, que a gente vá para o mundo, né, enfrente o mundo no dia a dia, enfrente as dificuldades, mas que não precisamos exatamente sermos do mundo como o mundo está hoje, né? Com tantas pessoas fazendo coisas que, com certeza, em algum momento no futuro, terão que dar conta ao Criador. Eu finalizo a nossa participação nesse nosso evangelho de hoje apenas com uma pequena frase aqui da mentora Joana de Ângeles, neste livro aqui, Luz nas Trevas, que diz o seguinte: vive, porém de maneira saudável, para que os teus sejam dias bem-aventurados. É muito gratificante isso, né? Viver de maneira saudável para que os nossos dias sejam bem-aventurados e a edificação do futuro seja segura para coroar-se de paz. Assim, eu desejo a todos vocês uma sexta-feira de paz, de tranquilidade, que Jesus abençoe a todos nós, aos nossos lares, às nossas famílias e leve o nosso pensamento a todos os nossos irmãos que neste momento estão necessitando de uma prece de paz nos hospitais, em qualquer lugar que nós possamos levar o nosso pensamento. Uma noite de paz a todos. Boa noite.